Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakan, essa é a Pietra Bertolazzi e hoje a gente vai falar sobre ter intimidade com Deus. O que é ser íntimo de Deus? Ser íntimo de Deus é como ser íntimo de qualquer outra pessoa, né? Você tem intimidade, por exemplo, nós somos amigas íntimas. Por quê? Porque nós sabemos as coisas íntimas das vidas umas das outras, né? Porque a gente tem muito contato, porque a gente está bastante junto, porque eu falo bastante com você, né? Acho que essa parte do contato e do falar é mais importante, né? Porque Deus já Sem conhece dúvida. a gente, né? 100%. Sem e dúvida. A gente que tem que estar numa constante busca pela palavra, né? Estudando Exatamente. a Bíblia, estudando a palavra de Deus. E orando, né? orando. Acima de tudo é orando, né? Porque você pode conhecer a Bíblia de trás para frente, mas se você não orar e não estiver sempre perguntando para Deus e pedindo para Deus, então você não tem intimidade, né? Você conhece a palavra, mas você não tem intimidade, né? Conversar mesmo com Deus. Então, isso seria uma forma de você se aproximar mais, né, Sim, de Deus. sim, Oração, sem dúvida. Conversar com Deus, pedir, Sim. ler a palavra. Porque quando você lê a palavra de Deus, né? Infelizmente a gente não consegue perguntar as coisas para Deus e ter uma resposta audível, né, de Deus. Então, uma das maneiras que a gente tem é realmente conhecer a palavra, né? Quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente conhece, quando a gente, mais do que tudo, estuda a palavra de Deus, Sim. né? Porque às vezes você lê a Bíblia é um livro bastante complexo, né? E então, para você entender, você precisa estudar, né? Então, essa é uma das maneiras, assim, de ter intimidade com Deus. E na questão das ações, assim, tipo, tem essa história de quanto mais você faz o bem, quanto mais você pratica o que Deus quer que a gente pratique, a gente se aproxima mais, a gente fica mais íntimo de Deus? Olha, na verdade, assim, quanto mais distante do pecado você tiver, mais você vai acabar se aproximando de Deus, porque Deus, ele fica distante do pecado, né? Então, a gente manter distância do pecado é uma maneira de a gente também ter mais intimidade com Deus. Existem algumas práticas também, né? A Bíblia fala muito sobre o jejum, e o jejum, ele de fato aproxima a gente de Deus? Quando você faz o jejum, você está dedicando aquele tempo que você, por exemplo, estaria almoçando para estar orando e conversando com Deus e, sei lá, pedindo para Deus. Então, né, se você está tirando esse tempo para estar mais com Deus, sim, isso vai acabar necessariamente te aproximando mais de Deus, né? E quais atitudes afastam a gente de Deus? O pecado. Os pecados no geral, né? O pecado. Todos os pecados. Todos os pecados. Né? O pecado te afasta de Deus. Uma vez que para me aproximar de Deus eu preciso estar em constante oração, em constante contato com a palavra da Bíblia e tal, o que eu posso pedir para Deus, né? Existe algo que Deus não goste que a gente peça? Existe um limite de pedidos para Deus, né? Ou a gente pode pedir deliberadamente? A gente pode pedir tudo, contanto que não seja pecado. Né? Sim. A gente pode e a gente deve pedir tudo. Isso que assim, muita gente não sabe. Deus não quer, Deus ele é onipotente, então ele pode tudo, ele não tem limite. E a gente deve pedir tudo até para adquirir mais intimidade com ele. Eu gosto sempre de falar sobre as bodas de Caná, né, que foi justamente quando Jesus transformou a água em vinho, porque nessa situação que foi o primeiro milagre. Ele estava num casamento, estava Jesus, estava Maria, mãe dele, e ele estava com os outros apóstolos. E acabou o vinho, ela vira para Jesus e fala, então, Jesus, acabou o vinho, dá um jeito aí, né? E é engraçado porque você está num casamento, acabou o vinho, ninguém vai morrer, né? Toma água, né? Você vai ficar muito bem se você não tiver vinho. Mas assim, ela pediu para que Jesus fizesse alguma coisa, e Jesus foi lá e transformou a água em vinho. Quer dizer, é uma coisa... né? É super fútil, né? Não dá, é engraçado porque, assim, mesmo pensando hoje e conhecendo a Bíblia e sabendo dessa história, se Jesus estivesse aqui com a gente hoje... Você teria a coragem de chegar numa festa e falar assim, então Jesus acabou, Jesus acabou o vinho, eu quero mais uma rodada, né? Não pode parar isso, dá um jeito aqui. E é o que aconteceu. Então, se Jesus fez esse como o primeiro milagre público, quer dizer, eu acho que é uma maneira de mostrar pra gente que a gente pode pedir qualquer coisa,
né? Que ele tá lá para qualquer coisa. É uma maneira, né, de a gente ter intimidade. A gente só pediria coisas mais fúteis para amigos mais íntimos, né? Senão, você só vai pedir coisas muito importantes para amigos também não tão íntimos assim. E Deus é assim, é para a gente pedir tudo, né? Em Mateus capítulo 6, ele fala a seguinte frase: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Isso quer dizer, então, que não necessariamente você precisa estar num templo ou numa igreja, né, para ter mais intimidade com Deus, ou você precisa? Não, a gente não precisa, tá? É lógico que Deus vai ouvir a gente em qualquer lugar que a gente estiver. É óbvio que sim. Uma coisa muito interessante, assim, quando eu via as pessoas, assim, muita gente ia para Israel e falava, nossa, lá tem toda uma atmosfera especial, porque você sente uma coisa muito especial, e nananã. Eu fui para Israel. E não senti nada de especial. Na verdade, a única vez que assim, eu senti uma coisa muito especial foi num culto que eu tive em Israel, né? Mas que a gente tem aquela aproximação com Deus, sei lá, os momentos que você ora. Mas não, graças a literalmente Deus. Físico, né? Sim, lógico que não. Graças a literalmente Deus, a gente não precisa estar naquele espaço físico, né? Não, Israel não me fez mais próximo de Deus, foi super interessante, é realmente maravilhoso, uma experiência maravilhosa, mas não te faz mais próximo de Deus. O que te faz mais próximo de Deus é você estar conversando com Ele, em qualquer lugar do mundo. O que não significa também que você não deva frequentar uma igreja, né? Sim, frequentar uma igreja é super importante. É importante que você tenha esse contato com as pessoas da igreja, né? Que você louve a Deus junto com outras pessoas, né? Mas isso não significa que se você tiver em qualquer lugar que não seja a igreja, né? Inclusive com outras pessoas também. Não significa que se você não estiver dentro do espaço físico da igreja que você não vai estar próximo de Deus. Muito pelo contrário, isso não tem nada a ver. Por hoje a gente fica aqui, pessoal. Se vocês têm alguma dúvida relacionada a esse tema, né, sobre a nossa intimidade com Deus, pode mandar aqui pra gente. Nosso e-mail também tá aqui embaixo. E então, até amanhã. Beijos a todos e fiquem com Deus. É isso mesmo, a gente quer se relacionar com vocês, a gente quer saber as perguntas de vocês, a gente quer também receber alguns pedidos de oração de vocês. O que vocês tiverem, pode mandar pra gente, a gente quer ter contato com vocês. Fiquem todos com Deus e até amanhã.